Olá, você que acompanha o Primeira Trave, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos falar sobre Brasil 1, França 2, primeiro compromisso da seleção de Carlo Ancelotti nesta data FIFA de março, que é a última antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Dessa vez por aqui a gente vai fazer uma dinâmica diferente da habitual. Para você que está chegando pela primeira vez, a gente costuma fazer análises táticas mais aprofundadas, mais voltadas à estratégia de jogo mesmo, usando o campinho e por aí vai. Não que a gente não vai falar sobre isso também, mas o foco dessa vez vai ser, desde o começo, falar sobre desempenhos individuais, um por um, e é claro que a parte tática também afeta essa análise, mas o foco vai ser esse, até porque faz sentido, né, do ponto de vista de estarmos perto do Mundial, então o desempenho individual vai ser determinante, né, nessa decisão final aí, para que sejam decididos os 26 finais que vão ou não para a Copa do Mundo, e também porque a gente pretende variar um pouquinho, né, o conteúdo por aqui. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, comentar, compartilhar e tudo mais para ajudar o nosso trabalho por aqui, certo? Vamos passar primeiro aqui no campinho então para falar as escalações das duas seleções. Deixei aí na tela os titulares, também tem os jogadores reservas por aqui anotados para falar sobre mais para frente. E também só para deixar claro, os jogadores de ataque principalmente, que as duas seleções variaram muito a disposição de ataque, eles estão aí apenas na teoria. Claro que eu sei que, Vinícius Júnior abriu bastante na ponta, o Martinelli chegou a jogar centralizado, o Matheus Cunha também foi um cara de bastante movimentação, assim como o Rafinha. Pelo lado da França também, o Mbappé chegou a cair pela direita, que chegou a jogar aberto, o Oriza ajudou os dois lados, o Dembélé também chegou a centralizar, enfim. Mas só para a gente mostrar mesmo como as duas equipes entraram em campo, os 11 iniciais. A começar pelo time do Brasil com o Ederson no gol, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos formando a linha defensiva, dupla de volantes com Casemiro e Andrei Santos. Lá na frente, Rafinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Martinelli. Pelo lado da França, a gente não vai se aprofundar um por um, mas também é importante contextualizar. Entraram com Manhã no gol, Malo Gusto na lateral direita, Konaté e Upamecano, dupla de zaga, Theo Hernandes na esquerda, dupla de volantes com Tchouaméni e Rabiot, Olise, Dembélé, Mbappé e Ekitike, um poderosíssimo ataque do time da França, certo? Vamos começar então com a seleção brasileira pelo goleiro Ederson, camisa 23, que jogou no lugar do Alisson. O Ederson, não acho que ele comprometeu nos gols, não acho que ele tem responsabilidade, que ele tenha falhado nos 2 gols marcados pela França, nenhum deles, mas sim, tive a sensação de jogo inseguro dele, inclusive na saída de bola, né, jogando com os pés, e foi o ponto forte dele por muitos anos, né, lá no auge do Manchester City, quando conquistou a Tríplice Coroa, a Champions, e por aí vai. Não foi um jogo seguro do Ederson nesse aspecto, nem no aspecto de defesa também, né, por mais que ele não tenha comprometido, também não exalou aquela segurança que a gente poderia ter visto dele, né, sabendo do potencial que ele tem, mas também sabemos que desde a temporada passada, já a última dele pelo Manchester City, ele já não vinha entregando um nível em nenhum aspecto parecido com aquele que ele chegou a entregar um dia, então é um desempenho que preocupa. É claro que a gente sabe, como eu falei, que ele não é o titular, porque o Alisson é o titular da seleção, mas está lesionado, porém, uma questão inclusive que entrou em pauta, e eu concordo bastante nesses últimos dias, é a parte física do Alisson. Não é a primeira vez que ele é cortado da seleção, é a primeira vez no geral também que ele se lesiona nas últimas temporadas no Liverpool, lesões musculares, que não é muito comum a gente ver em goleiros, mas com a idade também chegando, a idade avançando, cada vez mais comum que aconteça. Infelizmente tem acontecido com o Alisson. A gente espera que não comprometa a presença dele na Copa do Mundo, mas caso venha a comprometer, é algo para ficar de olho, porque os goleiros reservas da seleção até aqui, nenhum deles convenceu, né? Nem o Ederson, nem o Bento, nem o Hugo quando jogou. Não foi também um desempenho catastrófico, eu achei, do Hugo contra o Japão, né, que o pessoal caiu em cima dele, mas, enfim, nenhum convenceu até agora, então é algo que pode dar uma dor de cabeça aí negativa pro Carlo Ancelotti, para a comissão técnica dele. Lateral direito, Wesley, camisa 2, foi o titular, sofreu bastante por ali, foi o lado pelo qual a França mais atacou, principalmente nos minutos iniciais, jogadas individuais do Mbappé, hora outra também do Ekitike. O Wesley sofreu bastante por ali, principalmente nos momentos que ele não tinha apoio, né, do Rafinha, quando nenhum atacante ou nenhum volante aparecer por ali para ajudar ele na marcação, então ele sofreu. Não acho que vai prejudicar ou comprometer a presença dele na lista final, na Copa do Mundo, até porque, na minha percepção, ele tende a ser titular, mas não foi um bom jogo dele, não ganhou pontos, mas também não perdeu muito. Bremer é alguém que ganha pontos. A maior questão dele nos últimos meses, últimos anos, era a parte física. Ele teve algumas lesões
tanto uma lesão mais séria quanto também algumas lesões musculares, por aí vai, que impediram ele de ter sequência na Juventus, mas agora, desde o começo desse ano, principalmente, ele retomou a titularidade lá no time italiano e na seleção também mostrou um bom nível, não só na parte defensiva, mas também com a bola nos pés, né, construindo, chegando lá na frente. Foi um cara bastante presente, bastante participativo, ele ficou em evidência na minha percepção como alguém que tem muitas chances, inclusive, de aparecer na Copa do Mundo, até porque a gente sempre soube da capacidade dele, mas como eu mencionei também, a parte física foi o que mais comprometeu a sequência dele nos últimos anos. Léo Pereira foi companheiro de zaga dele, primeiro jogo pela seleção, zagueiro do Flamengo. Ele ficou mais em evidência, sim, por conta do primeiro gol, principalmente, que ele sai jogando com o passe errado, que acaba vindo a gerar a perca de bola do Brasil, e a perda de bola do Brasil, perdão, e gerando o gol da França. Não achei que ele fez um jogo tenebroso também, muito comprometedor, mas ele, por exemplo, se destacou menos que o Bremer, mostrou menos qualidade, menos atributos do que o Bremer. Claro que também é uma comparação até desleal, porque o Bremer está muito mais tempo adaptado ao futebol internacional, já apareceu pela seleção mais vezes, inclusive, mas a gente levando isso como parâmetro, dá para dizer que o Léo Pereira se destacou menos do que o Bremer. Douglas Santos, lateral esquerda, eu acho interessante trazer alguns pontos sobre ele. Não foi um jogo agradável, de um modo geral, não conseguiu parar muito, né? Não foi muito eficiente para parar o ataque da França em quase que momento algum, e também não agregou muito na parte técnica, né, com a bola nos pés, como ele já não havia agregado na seleção. Mas a questão é que os jogos nos quais ele jogou e que se destacou pelo Brasil foram jogos em que os laterais foram pouco exigidos na defesa e também pouco acionados no ataque, faziam mais aquele papel de suporte, de aparecer para dar um passe, fazer uma outra associação, mas sem que o Brasil precisasse, por assim dizer, muito dele para construir alguma coisa. E dessa vez não, né? Dessa vez o Brasil não teve o controle do jogo em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo. Era interessante que ele pudesse aparecer e contribuir de alguma forma, não foi o que aconteceu. É alguém que eu acho que vai sim para a Copa do Mundo, até porque os laterais foram testados nos poucos testes que o Ancelotti teve até aqui, ele foi um dos laterais que mais se destacou, só que muito naquele contexto específico, né? Em jogos nos quais o Brasil teve bastante posse de bola, manteve a posse no campo de ataque, controle do jogo e sofreu muito pouco na parte defensiva. Aí ele entregou bastante, mas num nível acima, não vejo ele com muita capacidade para fazer alguma diferença, então é necessário que o Brasil conte com uma estratégia ou tenha um plano de jogo que não exija muito do lateral, ou que as circunstâncias também das partidas colaborem para que o lateral esquerdo não seja tão exigido assim. Dupla de volantes, a começar pelo Casemiro, camisa 5, que achei que fez um jogo muito participativo para começo de conversa, arriscou muitos passes longos, muitos lançamentos nas saídas de bola para desafogar daquela pressão da França no primeiro tempo, errou alguns, acertou outros, mas deu a cara a tapa. Ele erra o passe, né, no primeiro gol da França, algo que acaba prejudicando ali a impressão sobre o desempenho dele, mas mostrou algo que muita gente não enxerga, que eu nunca concordei, eu sempre enxerguei no caso, nunca concordei com críticas em relação a isso, que ele tem bastante capacidade técnica, né? Ele não é só um volante que destrói jogadas do adversário, que só recupera bolas, mas que não tem técnica, não. Ele é bastante refinado, inclusive tem mostrado isso no Manchester United, tem um papel importante nas construções da equipe e fazendo gols também, né? Muitos de cabeça, sim, mas também chutando de fora da área, aparecendo bastante no ataque. Pode ser um elemento de surpresa interessante para a seleção quando isso der certo, mas não foi o melhor jogo possível dele, não foi o jogo mais seguro, só que coletivamente também o Brasil, como eu falei, sofreu muito com a pressão do adversário, conseguiu manter a bola nos pés, né, por pouco tempo, principalmente durante a primeira etapa. Então o Casemiro saiu comprometido, obviamente, não preciso nem falar que ele vai se titular na Copa do Mundo, vai estar na Copa do Mundo, a não ser que alguma circunstância, alguma lesão impeça, mas a nota para ele, não nota em número, né, as palavras para ele nesse jogo, a avaliação são essas. Andrei Santos esteve ao lado dele, Andrei que tem jogado mais como primeiro volante do que como segundo no Chelsea, ou mesmo quando joga como segundo não é tão exigido com a bola nos pés, diferente do que acontece na seleção brasileira, quando tem o Bruno Guimarães à disposição, que é alguém que pisa bastante na área, aparece bastante no campo de ataque.
Então o Andrei não tem tanto quanto o Bruno Guimarães essa capacidade, mas tecnicamente é um bom jogador e fez um jogo razoável. Acho que assim como o Casemiro sofreu em alguns momentos, a seleção não teve muitas sequências, né, de trocas de passe com a bola nos pés na primeira etapa. Na segunda, sim, porque aí é outro contexto, teve expulsão e tudo mais. O Brasil correu atrás do resultado e a França abdicou mais da bola. Quando o placar ainda não estava encaminhado, ele teve dificuldade no desempenho, justamente por conta do Brasil ter ficado não muito com a bola, mas não muito por longas sequências, digo, né? Ele mostrou se adaptar àquele papel na medida do possível, então fica uma avaliação até que relativamente positiva para ele. Não foi um jogo brilhante, mas também não foi um jogo comprometedor. Longe disso, na verdade, né? Passou longe de estar entre os piores da seleção. No ataque, eu acho até interessante falar sobre o coletivo como um todo, né? O conjunto. Foi um ataque, até como eu falei no começo, que variou bastante posicionamento, inclusive dentro do próprio primeiro tempo. Ora o Martinelli jogando pela direita, pelo meio, chegou a jogar pela esquerda também. O Vinícius Júnior jogando centralizado sem a bola, abrindo pela esquerda para receber com a bola nos pés. O Matheus Cunha sendo aquele centroavante móvel, como ele já costumava ser no United. Agora no United ele tem jogado mais aberto na esquerda, mas enfim, mantendo muita mobilidade, assim como nesse jogo pela seleção. E o Rafinha jogando pela direita, mas também centralizando, principalmente nos momentos que ele recebia passes longos tentando passar nas costas da defesa adversária, nas costas do Upamecano principalmente, né, por esse lado da direita para dentro. O Matheus Cunha fez um jogo razoável, talvez tenha sido o melhor do ataque. O Martinelli mostrou alternativas interessantes jogando pelo meio. Eu não consigo muito visualizar o Martinelli sendo tão produtivo assim fora da ponta esquerda. Ele nunca, ou não tem sido pelo menos, um cara que muda tanto de posição no Arsenal. Já entrou pela direita em alguns momentos, mas apenas em reta final de jogos ali, quando a circunstância faz sentido. Mas não vejo ele muito assim, né? Pode ser que dê certo, pode ser que seja algo bem treinado ali nos treinos antes da Copa, mas não enxergo muito dessa forma. É uma modificação que também tem a ver com a ausência do Estevão, né? O quarteto de ataque ideal é esse: Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior, só com o Estevão ao invés do Martinelli, e isso muda tudo, né? Isso joga o Estevão para a direita e faz o time se redistribuir ali, né? Vinícius à esquerda, Rafinha como meia, Matheus Cunha como referência, e todas as dinâmicas também de alternância de posicionamento mudam. Então eu não acho que o Martinelli vai precisar jogar da forma como ele jogou nesse amistoso na Copa do Mundo, mas caso dê certo pode ser um repertório a mais ali para o Carlo Ancelotti usufruir. O Vinícius Júnior a nota talvez mais decepcionante desse jogo, porque teve muitas oportunidades, recebeu muitas bolas aberto pelo lado esquerdo, mas centralizado também, não conseguiu dar sequência a quase nenhuma delas. Os números não são bons, mas eles são menos ruins do que a impressão indica, né? Você vendo o jogo, você via que o Vinícius não conseguia dar sequência a quase nenhuma jogada, levar nenhuma jogada para frente. Quando levava, saía com bola e tudo pela linha de fundo, dava tiro de meta para o adversário. Então é mais um episódio decepcionante, né, da passagem do Vinícius Júnior pela seleção brasileira. Acho que a titularidade dele na Copa é indiscutível, mas gera o debate, né, se talvez ele deva de fato ser tão intocável, se talvez ele não possa ser substituído, quem sabe ao longo dos jogos, e se talvez o Brasil também não precise de outras alternativas, né, no ataque. Não que não tenha outras, né, tem ali, como eu falei, o Rafinha, que não fez um bom jogo hoje também, tá, assim como o Vinícius. Tem o Matheus Cunha, tem o Estevão, que individualmente faz um bom ciclo, mas o Vini é alguém que invariavelmente não tem dado certo, lógico, como um perdeu outro ali, um gol ou outro, e é algo que a seleção até necessita, né, de protagonistas individuais. Falta esse brilho individual, alguém que chame a responsabilidade, e não que eu acho que o individual está acima do tático. Claro que se coletivamente a seleção funcionar bem, é o mais importante, assim como funcionou em muitos jogos com o Ancelotti. Inclusive eu acho um bom trabalho, já vou chegar lá, mas é importante que todos estejam em sintonia, né? Todos estejam num nível interessante, para que quando uma coisa não funcionar, a outra funcione. E hoje a responsabilidade sobrou bastante para o Vinícius Júnior, né? Como eu falei, ele foi um dos caras mais acionados no jogo, alguém que poderia fazer a diferença,
mas não a fez. Agora falando sobre os reservas, começar pelo Luiz Henrique, que entrou no intervalo no lugar do Rafinha, que saiu machucado. Luiz Henrique foi a grande nota positiva da seleção nesse amistoso. Desde os primeiros minutos, desde os primeiros toques dele na bola, mostrou a capacidade de fazer diferença vindo do banco de reservas, que é de onde ele sai melhor na seleção como um todo, inclusive no trabalho de Carlo Ancelotti. Pode estar com a vaga na Copa encaminhada, tem uma boa concorrência ali, né, em termos de qualidade, o Ryan, o Endrick, mas eles ainda não foram testados no jogo contra a França, podem vir a ser contra a Croácia, aí vamos ver qual vai ser a definição, mas fato é que o Luiz Henrique nesse momento está à frente e confirmou isso. Por mais que esteja jogando no Zenit, não faz uma boa temporada na Rússia, mas é alguém que na seleção faz todo sentido, tem provado isso, tem desempenhado bem, e do ponto de vista do Ancelotti estabelecer uma dinâmica de jogo, estabelecer uma base definida de grupo, é importante que o Luiz Henrique esteja lá e faz todo sentido pelo que ele mostrou até aqui, seja com dribles, seja com associações, cruzamentos, participação no jogo, né, como um todo, buscar a bola, um cara de muita entrega também para recuperar as posses lá na frente. Foi um jogador muito completo, uma atuação bastante completa nessa quinta-feira, sem contar a assistência dele para o gol do Bremer, né, no fim das contas, que é uma jogada, inclusive, que mostra essa entrega dele, né, de estar correndo atrás da bola e depois do lance de bola parada e jogando a bola no meio da área, o Bremer completando para o gol. O João Pedro talvez tenha sido o destaque negativo do banco de reservas, dentre os jogadores que entraram, ele não foi o que menos participou, mas foi o que desempenhou pior. Ele jogou como uma espécie de segundo atacante, camisa 10, por assim dizer, atrás do centroavante, principalmente depois que o Igor Thiago entra. O Igor Thiago, que é o atacante mais de referência, né, o camisa 9 mais tradicional que tem nesse plantel, ele jogou dessa forma, assim como jogou bastante no Chelsea, vinha se dando bem, inclusive, nessa função em muitos momentos da temporada. Não foi bem dessa vez, tanto quando recebia na função de armador, quanto também quando infiltrava atrás da defesa, tentava receber ali do Vini do meio para a esquerda, invadindo a área, por aí vai. Não conseguiu dar sequência a muitos lances, então fica essa nota negativa para ele. Não acho que ele vai ficar fora da Copa do Mundo, inclusive na minha concepção, na minha percepção pelo menos, ele deve estar na Copa do Mundo, é uma alternativa tanto para jogar como centroavante, por assim dizer, na posição do Matheus Cunha, quanto também para jogar de 10. O Ibanez, surpreendentemente, ele entra no lugar do Wesley na lateral direita, toma o cartão amarelo ali, numa entrada, enfim, para interromper o contra-ataque, no momento que o Brasil já estava precisando buscar o resultado. Não acho que esse cartão também seja prejudicial a ele. Confesso que não deu para ver tanto assim dele, ele era alguém que não costumava jogar muito pela lateral, acabou entrando pela circunstância, não acho que deve jogar por ali, inclusive, caso venha a ser de fato convocado para a Copa. O Danilo e o Gabriel Sara, eu gostaria de pegar para falar deles juntos, porque eles entregaram uma dinâmica bastante interessante para a seleção, né? Quando o Casemiro e o Andrei saem, claramente a proposta é fazer com que o meio-campo tenha mais capacidade técnica, que não tenha um primeiro volante tão tradicional assim e que possa distribuir bastante o jogo. E foi de fato o que aconteceu. O Danilo entrou bem, bastante participativo, inclusive em cobranças de bola parada. E o Gabriel Sara também, a gente costuma enxergar ele mais como um meia, mas pôde atuar numa espécie de segundo volante, participando mais da saída de bola, recuando mais e aparecendo por aquele setor. E pode agregar bastante, inclusive entrega, né, como eu falei, aquela versatilidade para a seleção. Os dois jogadores no caso, né, tanto o Gabriel Sara podendo jogar como 10 e como segundo volante, assim como o Danilo podendo jogar como primeiro volante em momentos que o Brasil se soltar mais, e também como segundo volante ao lado, por exemplo, do Casemiro eventualmente. Por último, para a gente finalmente encerrar a avaliação individual de cada jogador, temos o Igor Thiago. Ele é um jogador de referência, o atacante mais de referência que a seleção tem, pelo menos no plantel que esteve presente nessa convocação. Ele não participou muito, não foi muito acionado, até pelo papel dele, pelo Brasil não ter conseguido dar tanta sequência às jogadas, principalmente ali na segunda metade do segundo tempo, mas que tenha feito um calor, tenha feito uma pressão, a bola não chegou muito na área e, consequentemente, não acionou muito o Igor Thiago, mas eu acho interessante, sim, que ele tenha sido convocado, que ele tenha sido testado, que ele seja testado, né, ainda tanto nos treinos quanto também, quem sabe,
no amistoso contra a Croácia e pode ser uma opção interessante para oferecer repertório justamente para o Carlo Ancelotti, não só no sentido do posicionamento, mas também da parte técnica, né, de estar numa temporada como um todo muito artilheira e poder ajudar a seleção em determinadas circunstâncias. Não acho que tem muita chance dele ser titular, até porque não conversa com a dinâmica do ataque que o Ancelotti tem desenvolvido na seleção, mas é alguém para ficar de olho. Agora, sobre o jogo como um todo, eu não vejo como uma atuação tão frustrante da seleção. Claro que sofreu, claro que a França foi melhor no jogo e mereceu a vitória. A França está, inclusive, mais preparada que o Brasil para essa Copa, eu vejo assim, inclusive pelo trabalho, lógico, longevo de mais de uma década do Deschamps e pelo Ancelotti estar há menos de um ano no cargo, mas não acho que seja uma tragédia, que seja um jogo para se preocupar muito. Acho que mais pela parte individual, né, do Vinícius Júnior, que mais chama atenção negativamente, mas o trabalho em si não preocupa tanto, e isso tanto pela atuação em si, que não foi tão desastrosa, do meu ponto de vista, quanto também se a gente pensar que o Brasil estava com metade do time considerado titular nesse momento fora de ação. O goleiro Alisson, o Gabriel Magalhães, o Marquinhos, o Douglas Santos a gente não sabe se de fato é considerado titular pelo Carlo Ancelotti, eu pelo menos enxergava assim, mas não é uma certeza absoluta também. O Bruno Guimarães teve o André no lugar dele, e o Estevão, que teve o Martinelli no lugar no quarteto de ataque. O Estevão, inclusive, talvez o desfalque de maior peso, se a gente olhar para o desempenho que ele vinha tendo na seleção, mas talvez mais ainda a dupla de zaga, né? Se a gente parar para ver pelo lado que a dupla de zaga sofreu com bolas nas costas, com a velocidade na qual os atacantes da França eram acionados. Mas por conta de todas essas circunstâncias, pela França ser melhor com motivos plausíveis e pelo Brasil estar desfalcado, e por conta também dos jogos que o Brasil vinha tendo, né, pelo Ancelotti, como eu sempre defendo aqui, estar implementando uma filosofia de jogo relativamente bem definida para um trabalho tão curto, não acho que deva afetar muito a sequência do Brasil como a Copa do Mundo. Tanto o banco de reservas quanto os novos nomes testados oferecem alternativas, podem dar uma dor de cabeça para o Ancelotti. Ele que vinha dizendo, né, que não faria tantos novos testes nessa data FIFA de março, que já seria um grupo quase que todo encaminhado para a Copa do Mundo, muito por conta dos acontecimentos, das lesões, dos desfalques e por aí vai. Ele teve que colocar gente nova, e essa gente nova pode colocar uma pulga atrás da orelha dele e mexer um pouco nesse planejamento, o que é, claro, positivo, né? As dores de cabeça positivas sempre são boas, no fim das contas, para o treinador, rendem decisões difíceis, mas que tendem a ser as melhores para a Copa do Mundo. Gabriel Sara, Danilo, Igor Thiago pela questão tática, como eu falei, Luiz Henrique se firmando cada vez mais, Bremer, que também, como eu falei, tecnicamente nunca foi dúvida para a seleção, mas que vinha sofrendo a parte física, e se mantiver sequência, mantiver bons desempenhos, tem tudo para estar na Copa do Mundo, certo? Só não queria deixar de mencionar também que, mais ou menos no momento que o Brasil sofre o segundo gol, né, que a França abre 2-0 no placar, a torcida no estádio começa a gritar o nome do Neymar, e no meu ponto de vista chega a ser uma histeria coletiva, né, um delírio coletivo pedir o Neymar na Copa do Mundo a essa altura do campeonato. Não só pedir ele, né, mas também protestar contra a ausência do Neymar, como se fosse algo absurdo, como se fosse obrigatório que o Neymar estivesse na Copa do Mundo, na seleção também desde já, né? Inclusive partindo de figuras públicas, de celebridades, de artistas, de pessoas com influência que não tem pudor algum, não tem responsabilidade alguma ao ficar alimentando, né, esse delírio e fazendo com que as pessoas comprem essa ideia coletivamente. Eu não estou nem falando da parte técnica do Neymar, eu só acho problemático que tanta gente coletivamente esteja aderindo a esse movimento de pedir o Neymar na seleção, ignorando completamente a realidade, ignorando completamente os fatos que se mostram, tanto nas notícias, na parte física, de preparação, de sequência e de desempenhos, inclusive, muitos deles que o Neymar tem tido, que têm sido ruins pelo Santos, seja no Paulista, seja no Brasileirão. Então, é um movimento que não faz sentido algum, que é completamente carregado por uma ilusão que muita gente comprou do Neymar e, enfim, algo muito extremamente lúdico
e que é alimentado, obviamente, pelo que ele já fez na seleção, pelo que ele já foi no futebol, mas que não faz sentido algum, pensando pela lógica, que seja aplicado ao atual momento. É claro que faz falta o protagonista, faz falta um brilhantismo na seleção, inclusive é necessário, como eu falei na avaliação do Vinícius Júnior, por exemplo, que não fez um jogo bom, mas não é dessa forma que a gente vai resolver isso, não é trazendo alguém que um dia já foi um protagonista e hoje não tem mais condições de ser esse protagonista em alto nível, principalmente numa Copa do Mundo, tá falado? Então esse foi o vídeo de hoje, mais uma vez, se você gostou, pedi para você deixar o like, se inscrever no canal para receber os próximos. Vamos trazer cada vez mais conteúdo por aqui, cada vez uma variedade maior de conteúdo, de quadros. Vocês vão gostar bastante. O projeto do canal para esse ano tá muito promissor. Eu, pelo menos, estou bastante otimista, bastante confiante. Espero que vocês também gostem. Então, deixa like, se inscreve, compartilha, comenta o que você achou da avaliação de cada um por aqui, o que você concorda, o que você discorda. Vamos ter esse debate saudável, tá falado? Muito obrigado pela audiência mais uma vez, um abraço e até a próxima.